E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, Auxiliando a Educação. Eu sou o professor Fernando Silva e essa é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos lá. Na nossa videoaula de hoje teremos Ciências nono ano, continuando a segunda parte, das reações químicas e teoria atômica de Dalton. Os assuntos abordados na aula de hoje serão substâncias químicas versus misturas e recordando o que é reação química. Esse conteúdo você encontra no capítulo 1 das páginas 18 a 22, ok? Então vamos lá para o conteúdo. Substâncias químicas versus misturas. Nesse capítulo e dos três seguintes são apresentados alguns temas fundamentais da química, ciência que se ocupa fundamentalmente em estudar. Então nós temos que a química é uma área da ciência dividida em três áreas, física, química e biologia. Então a química é a parte das ciências que se ocupa em estudar a composição, as propriedades e as transformações das substâncias químicas, certo? Então, repetindo, a química é a parte da ciência que estuda a composição, as propriedades e as transformações das substâncias químicas. Os químicos consideram que uma substância que seria uma substância que a gente fala, uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que eles são características. Então, se eu tenho uma barra de ferro, um pedaço de ferro, eu não tenho todo o ferro que existe. Eu tenho uma porção, mas essa porção tem as mesmas características de todo material ferro, certo? Com bons condutores de calor e eletricidade, por exemplo, certo? É uma característica, então todo ferro vai ter, mas eu tenho uma porção, uma parte dele, certo? E outras como, por exemplo, entre essas propriedades estão temperatura de fusão. Toda substância ferro tem o mesmo ponto de fusão, tem o mesmo ponto de ebulição e tem a mesma densidade, certo? O fato de ser inflamável ou não, a cor, o cheiro, certo? O sabor. Então, tudo isso são propriedades. As características, nós nos referimos aqui em propriedades. Por exemplo, duas substâncias diferentes podem ter, eventualmente, possuir algumas propriedades iguais, mas nunca todas as propriedades. Todos os nossos exemplos aqui estão na característica do estado sólido, certo? Mas eu tenho cores diferentes, uma propriedade diferente de cor, eles já são diferentes. Aqui eu tenho enxofre, mais amarelo. Nós temos aqui o ferro, um cinza, e o cloreto de sódio, o sal de cozinha, já um sólido também na cor branca. Então você tem aí a cor comum, o estado, no caso, a cor, nós temos cores diferentes, mas o estado físico é igual, o estado sólido. Ok? A água possui densidade de 1 grama por centímetro cúbico, já o cloreto de sódio, o sal de cozinha, 2,17. Então, ao ter somente água, eu vou saber que aquela densidade daquele material, daquela substância é 1. Ter somente cloreto de sódio, eu vou saber que é 2,17, a densidade dele. Mas quando eu misturo os dois, água e cloreto de sódio, água e sal, eu vou ter aí uma mistura desses dois que vão mudar as características. A água tem densidade de 1, cloreto de sódio 2,17. Mas quando eu misturo as duas, eu já vou ter uma densidade diferente de 1 e uma densidade diferente de 2,17. A água congela a 0 graus, a água ferve a 100. Mas quando eu misturo água e sal, cloreto de sódio, a água não vai mais congelar a 0, vai ter outra temperatura, e não vai mais ferver a 100. Ou seja, já muda a característica por eu não ter uma substância só, eu ter mais de uma substância unida, certo? Junta. Então, nós temos aí que uma substância pura, como o próprio nome diz, está pura, ou seja, não está misturada com outra substância. Então, quando eu me refiro à água, estou me referindo apenas à água.
quando eu falo água mineral, aí eu não tenho uma substância pura, porque não tem somente água, tem outros materiais misturados com aquela água. Então, não é uma substância pura. Já uma mistura é a reunião de duas ou mais substâncias puras. A partir do momento em que elas são reunidas, eu tenho só água, eu tenho a substância cloreto de sódio. Quando eu junto as duas, eu não tenho mais a substância pura água, a substância cloreto de sódio. Eu tenho uma mistura de água com cloreto de sódio. Aí a água e o cloreto de sódio deixam de ser chamado de substância para ser chamado de componentes da mistura. Certo? Então, só água, substância água. Cloreto de sódio, substância cloreto de sódio. Mas quando eu junto os dois, eu tenho o componente água e o componente cloreto de sódio. Ok? Vamos para a próxima. Recordando o que é reação química. Quando uma ou mais substâncias transformam-se em uma ou mais substâncias diferentes, essa transformação é denominada reação química ou transformação química. Quando uma substância em contato com outra ou mais de uma substância, aquela ali se transforma em outra ou em outras. A gente vai ver aqui exemplos. Eu tenho aqui uma mistura que vai acontecer alguma coisa com ela que ela vai ser transformada em outra substância, ou duas se transformam em uma se transforma em duas, certo? Então, houve a transformação. Então, transformação química ou reação química. Em outras palavras, reação química é um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outra, certo? Mas vale ressaltar, cuidado, reação química, uma substância, novas substâncias são criadas, uma se transforma em outra. Quando eu deixo cair, por exemplo, deixo cair no chão e quebra um copo de vidro. Aconteceu alguma coisa com o copo estava inteiro e quebrou. O copo quebrar não é uma reação química, porque aquele copo de vidro, mesmo quebrado, ainda continua sendo vidro. Ele não se transformou em outro material, certo? Aí nós não temos a reação química, somente a transformação física, ok? Exemplo de reação química, a combustão. Sempre que falar combustão, queima, né? Vai haver uma queima, formação de calor, certo? Onde eu vou ter um combustível. No caso aqui, a combustão do etanol, o álcool, certo? O álcool comum. Combustão, queima, etanol, álcool comum, certo? A combustão do etanol, para poder acontecer essa combustão, essa queima, tem que haver a presença do oxigênio. Daí aquela experiência. Se eu coloco uma vela acesa e cubro essa vela com um copo, certo? Com o passar do tempo, aquela chama da vela vai apagar. Por quê? Porque aquela chama, para se manter acesa, ela tem que consumir oxigênio. Sem oxigênio, ela vai apagar. Então, nós temos o seguinte, a minha reação química é, se eu tiver o etanol, o álcool, e eu vou juntar com o gás oxigênio para promover a queima, a combustão. Então, eu vou ter álcool mais oxigênio, vão reagir e vão gerar o quê? Gás carbônico e água, certo? Então, nós temos aí duas substâncias que, quando combinadas e sofrem uma reação entre elas, vão reagir e vão se transformar em outras. O etanol, o álcool e o oxigênio transformar em gás carbônico e água, certo? Ok? Outro exemplo, nós temos a reação entre ferro e enxofre. Aí nós temos as seguintes situações, né? Eu misturo o enxofre com ferro, fica aquela mistura por parte amarela, parte cinza. Beleza. Continuam os dois ali. Não houve uma reação. Mas quando eu aqueço essa mistura, que no momento está heterogênea,
porque dá para identificar onde é que está o enxofre, que é a parte amarela, e dá para identificar onde é que está o ferro, as partes cinzas. Então é uma mistura heterogênea. Mas quando eu coloco, aqueço essa mistura, vai haver uma nova mistura sendo formada, certo? Com cores, uma única cor, uma cor preta, certo? Então dizemos que aí ocorreu uma reação química. Tinha características particulares e acabou se tornando uma nova característica, certo? Uma nova substância. Ok? Você tem aqui um exemplo. Eu tenho aqui o enxofre e o ferro, misturei os dois, dá para identificar. Mas quando eu aqueci essa mistura, eu criei, ou seja, eu fiz eles reagirem entre si, e aí formou uma nova substância, que é o sulfeto ferroso, com características diferentes dos materiais originais, certo? Então, nós temos enxofre e ferro início, sulfeto ferroso como nosso resultado. Assim eu posso falar sobre reagentes e produtos. As substâncias inicialmente existentes e que se transformam em outras em consequência da ocorrência de uma reação química são denominadas reagentes. O etanol e o gás oxigênio é o que eu tinha no início. Então eles são os reagentes. O enxofre e ferro é o que eu tinha no início. Então os reagentes são enxofre e ferro. O que é que eu obtive? Quais foram as substâncias produzidas? Gás carbônico e água. Então, etanol e gás oxigênio são os reagentes, gás carbônico e água são os produtos. O que houve de resultado dessa reação. O enxofre e ferro são os reagentes e o sulfato ferroso é o nosso produto. Então, como eu disse, você pode obter uma nova substância ou eu posso obter mais de uma nova substância. Ok? Existe uma grande variedade de reações químicas. Entre elas estão não só a de juntar, mas também a de separar. Como assim? As reações de decomposição. Quer dizer, decompor, separar. Nas quais uma única substância reagente origina como produtos duas ou mais substâncias. Uma reage com ela mesma e se transforma em duas ou mais, certo? Essa reação nós temos aqui do calcário, é uma rocha constituída principalmente pela substância carbonato de cálcio. Carbono e cálcio, certo? Então eu tenho o carbonato de cálcio. Só que se eu aquecer o calcário a cerca de 800 graus Celsius, vai haver, através do aquecimento, uma reação e o carbonato, que era de cálcio, que era uma única substância, através do calor, vai ser transformado em duas novas substâncias. O óxido de cálcio, então aquela rocha vai virar o óxido de cálcio e vai virar um gás carbônico. Mas quem foi que eu introduzi aqui na minha reação para que ela pudesse acontecer? Foi o calor, certo? Então eu tenho o carbonato de cálcio, coloquei na minha reação o calor e por causa do calor, essa substância se transformou em duas. Ela se desmembrou em duas. Então, toda decomposição, toda reação em que houve o uso do calor, nós dizemos que aconteceu uma pirólise. Piro, do grego, piro, fogo, certo? Eu vou ter uma decomposição pelo calor. Então, toda vida que houver uma substância se desmanchou em duas ou mais, através do calor, nós dizemos que aconteceu uma pirólise. E existe outra maneira, professor? Temos também, por exemplo, a decomposição da água. H2O, eu tenho o hidrogênio e eu tenho o oxigênio. Como separar esses gases que estão
juntos na forma líquida, certo? Nós temos aqui um esquema mostrando aqui um recipiente com água e um circuito elétrico ligado numa bateria, certo? Aqui no caso pilhas. Eu tenho um interruptor que é para ligar e desligar. Eu tenho os fios que vão conduzir até uma placa de platina, certo? Aonde ela vai fazer a minha reação química. Então, quando eu coloco a eletricidade, a energia elétrica, passando por essa água através dessa corrente, liguei o interruptor, essa energia elétrica vai fazer com que o gás oxigênio se separe do hidrogênio. Então aqui eu tenho um tubo onde eu vou obter o gás oxigênio separado e o gás hidrogênio separado. Então no caso aqui eu não usei o fogo, eu usei uma corrente elétrica. A água, através da corrente elétrica, foi desmembrada, foi transformada, reagiu com a corrente elétrica e se transformou em gás hidrogênio e gás oxigênio. Quando eu uso o fogo, o calor, para decompor a minha substância, pirólise. Quando eu uso a corrente elétrica para decompor a minha substância em duas ou mais, aí eu tenho a eletrólise. Eu usei a corrente elétrica, ok? Então esse aí foi o nosso conteúdo, certo? Vamos aqui para a nossa atividade. Na nossa atividade, você encontra aí nas páginas 18 a 22. Na primeira, o que estuda a química? 2. O que considera os químicos uma substância? Para os químicos, o que seria uma substância? A definição de substância. 3. Qual a diferença entre substância pura e mistura? Quando é que é uma substância pura, quando é que é uma mistura? 4. Explica o que vem a ser uma reação química. 5. Em uma reação química, o que são os chamados reagentes? E os chamados produtos? Então eu tenho duas perguntas na mesma questão. Então eu vou ter que dizer o que são os reagentes e depois o que são os chamados produtos em uma reação química. 6. O que acontece na reação química chamada de decomposição? Porque quando essa reação é chamada de decomposição. 7. O que é o processo chamado de pirólise? E na 8, o que é o processo chamado de eletrólise. Certo? Então esse aqui é um material impresso, ok? Que fica na escola disponível para aqueles que não têm acesso à internet, buscarem o impresso na escola, levar para casa, responder, na semana seguinte devolver e pegar as novas atividades daquela semana. Aos alunos online, vocês vão clicar no link do formulário e vão ser direcionados para o formulário que aparece aqui, certo? Então, você vai colocar o seu nome completo para poder diferenciar dos demais alunos, certo? Coloque aí, porque tem muitos nomes que começam iguais, certo? Para diferenciar de quem é quem. Vai lá na sua turma, assinale qual é a sua turma correta. Caso você tenha dúvida, porque tem alunos assinalando na turma errada, certo? Ah, eu botei A, mas na verdade você é do B, e vice-versa, ou é do C. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que eu repasso para você com a sua turma oficial em que você está matriculado. Se identificou, vai em próxima, e aí você tem aquela mesma anotação da folha impressa. Qual é o nosso assunto, quais são os assuntos abordados, quais são as páginas para você pesquisar aí, rever o conteúdo no seu livro, capítulo e páginas. Você tem aqui as mesmas perguntas, preencheu tudo, clica em enviar, apareceu a mensagem, enviado, concluído, pronto, você já fez a atividade, não precisa fazer mais nada, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Lembrando que
Se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal Sala Web de Aula. Ative o sininho da notificação, então você ficar sempre antenado aí com todos os nossos videoaulas e lives. Temos também, para você acompanhar, já vou atualizar essa semana, né, o site, onde você pode acompanhar todas as suas atividades. Ah, pessoal, será que eu fiz todas as atividades? Você pode acompanhar sempre ao final da semana. Eu vou estar atualizando aqui as atividades. Eu vou atualizar essa semana as atividades do mês de fevereiro. Então você pode ver aqui pelo site se você fez ou não, se você deixou de fazer alguma atividade, certo? E depois entre em contato comigo, ok? Então, vamos chegando ao fim da nossa videoaula. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.